eu quero ministrar aqui uma palavra, está no livro de 1 Samuel. No livro de 1 Samuel, no capítulo 17. Eu quero convidar você nesse momento para nós se deleitarmos esses pouquinhos momentos que nós vamos estar aqui pela TV Parentes. 1 Samuel capítulo 17, versículo 25 da palavra do Senhor Jesus. Eu quero aqui ministrar essa palavra dizendo para você que Deus nos escolheu para rompermos através da nossa história limites, ou seja, a nossa história ela é uma grande ferramenta para abençoar muitas pessoas. Deus escolheu você para que eu e você, para nós, vivemos momentos proféticos e através da nossa vida sermos abridores de porta. Todo sonhador, vou usar esse termo, todo sonhador ele rompe a sua história, porque ele jamais deixará que o momento certo passe da sua vida. Nós falamos agora, semana passada, a respeito de uma mente livre, de uma visão ajustada. Falamos de ser um homem determinado, ser uma pessoa determinada em todas as os seus sonhos para que se realizem. Mas a Bíblia diz aqui, queridos, em 1 Samuel, a respeito de Davi. Davi é um homem que jamais, ou seja, um jovem, um garoto de 17 anos de idade. Ele aproveitou o momento que estava vivendo, até porque todo sonhador e todo homem e mulher que serve ao Senhor e que acredita nas promessas de Deus, ele nunca, jamais, ela nunca, jamais vai permitir que a oportunidade passe pela sua história e ela ou ele não faça algo que venha marcar não somente sua vida, não somente sua casa, mas muitas outras pessoas que vão ouvir a sua história. Eu quero declarar como voz profética na sua vida, querido e querida, que hoje esse momento é um momento em que Deus está nos dando a oportunidade de nós começarmos a escrever uma história diferente, uma nova história. Depois dessa pandemia, as coisas vão começar a acontecer, vai voltar tudo ao normal, mas nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos mostrar a diferença que estamos recebendo, estamos adquirindo como experiência nova na presença de Deus. Como é que eu posso romper com a minha história? Como é que eu posso romper com a minha história em um tempo de situação negativa que estamos vivendo, né? A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 17, queridos, uma palavra no versículo 25 diz assim: e dizia aos homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que é o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas. Olha só, queridos. E lhe dará sua filha e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Versículo 26, apenas eu vou ficar aqui. E aí diz o 26: então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ou seja, escute uma coisa, querido, se você está disposto, ou você, querida, que está disposta a romper limites através da sua história, você precisa ser uma pessoa inconformada. Primeiro ponto, tem vários, mas o primeiro que eu quero aqui classificar é ser inconformado com aquilo que vem tentando nos trazer dores, ou seja, nos trazer atrapalho. E aí, o que eu aprendo? Como é que eu posso romper com a minha história, situações adversas, uma afronta que vem até a minha direção, ou uma afronta que vem na direção do meu Deus? Aproveitando as oportunidades que surgem na minha vida. A Bíblia diz que Davi, ele não tinha desejo de ir ao exército. Davi, ele não tinha projetos de ir ao campo de batalha. Davi recebeu uma ordenança do seu pai, e a ordenança era levar comida, ou seja, pão para os seus irmãos que estavam no deserto, ou seja, que estavam na guerra contra os filisteus. Aqui eu aprendo uma coisa interessante, que Davi ele não questiona. Primeiro ponto, Davi ele não questiona a ordem do seu pai. Segundo, ele não murmura pelo fato de sair do lugar onde ele estava, cuidando de ovelhas, para ir levar pão para os irmãos que lhe afrontavam, para os irmãos que lhe humilhavam, para os irmãos que olhavam para ele e diziam que ele não ia ser nada na vida. Quero abrir um parêntese aí, parando no 2 e dizendo para você, quem sabe você que me assiste
e está me assistindo agora por essa live. Quem sabe você já ouviu afrontas, quem sabe você já ouviu pessoas olhando para você e dizendo que você não vai ser feliz na vida, que você não vai alcançar os teus sonhos, os teus objetivos, que você não vai alcançar aquilo que você deseja no teu coração. Quem sabe você já ouviu, ou desde o ano passado, pessoas olhando para você dizendo que você é uma pessoa só apenas sonhadora. Quem sabe você já foi tão afrontado ou afrontada por pessoas que até mesmo a sua fé se enfraqueceu, ou seja, o fogo que estava dentro de você começou a apagar-se. E eu quero dizer, queridos, que o fogo do Eterno jamais se apagará no coração e na alma de quem crê. Lucas capítulo 1, versículo 37 diz assim: nada é impossível para Deus. Deus, ele nessa noite está dizendo para mim e para você que Ele nos escolheu para nós rompermos limites, ou seja, rompermos fronteiras, rompermos barreiras, rompermos toda palavra negativa que vem na nossa direção e que tentam ficar como muralha para nos impedir de prosseguir. Nenhuma dessas armas malignas tem autoridade e força contra um homem e uma mulher cheio de fé e um homem e uma mulher que aproveita as oportunidades. Número 3, a Bíblia diz, a Bíblia não fala que Davi ele não, ou seja, não estava ali por raiva, ou seja, irado. Ele estava ali de uma alma aberta, ou seja, estava ali pronto, até porque se ele não estivesse com uma alma aberta para aquilo que Deus queria para a sua vida, ele jamais iria perguntar, ou seja, quem é esse circunciso? Ou, sabe uma coisa, quem crê e acredita nos princípios de Deus, entende o processo que está vivendo na presença do Eterno. A vontade de Deus não é que eu e você venhamos questionar. O problema de muitas pessoas é que elas questionam o processo. Eu e você fomos escolhidos por Deus não para questionarmos aquilo que Ele deseja fazer, mas fomos escolhidos por Deus para executar a ordem que Ele deseja, para realizarmos o projeto que Ele quer que seja realizado e sermos um canal de bênção na vida de muitas pessoas e de famílias que o Senhor colocará diante de nós. A Bíblia diz, queridos, que Davi estava lá. Davi não era guerreiro, Davi não carregava espada, Davi não carregava armadura, Davi ele cuidava de ovelha, Davi tinha um cutelo, Davi tinha um cajado, Davi ele era cuidador de ovelhas. Ele não tinha experiência de guerra, de batalha com escudo, com lança, com espada, com flecha, ele não tinha, mas a Bíblia diz que ninguém sabia. Lá nos bastidores, é aí que está um dos grandes segredos. Você quer romper limites, ou seja, através da sua história? Deixe ser tratado na sua intimidade com Deus. Eu quero mais uma vez abrir um parênteses. Como é que está a sua intimidade com o Senhor? Como é que está a sua vida espiritual com Deus? Às vezes as pessoas elas falam da sua vida para as pessoas que elas estão vendo, mas elas não têm coragem de abrir o coração delas para o Deus que lhe fez e lhe deu a oportunidade de viver. O que Deus deseja que nós venhamos fazer hoje, queridos, é obedecer a sua ordem, é obedecer a sua palavra. E a Bíblia diz que ele estava lá com os pães. Interessante, querido, que todo sonhador, que toda pessoa que tem no coração a presença do Eterno, jamais vai aceitar uma afronta vinda do inimigo que pensa que tem poder. Eu quero dizer para você que o Satanás, os demônios, eles têm poder. Não podemos nos subestimá-los, mas a Bíblia nos ensina que o Senhor é maior dentro de nós. Maior é o que está conosco, maior é o que está com você do que está no mundo. Maior é a palavra que foi já liberada na sua direção. Lembra-te, se você lembra das promessas que Deus já fez para você, quem sabe nos momentos difíceis, eu quero dizer para você que eu já passei por situações tão difíceis da minha vida e no momento em que eu me encontrei sem saída, eu me apeguei nas promessas. Sabe que um dos grandes segredos para você aproveitar as oportunidades, que é o primeiro princípio para você romper com a sua história, todas as crises, é quando você chama a existência as promessas de Deus no momento da crise. Nenhuma crise, nenhuma adversidade é maior do que as promessas do Eterno na nossa vida. Aquilo que o Senhor prometeu para você, aquilo que Ele falou para você, talvez possa passar meses, possa passar anos, possa passar décadas, mas o Senhor, diz a Bíblia, não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia diz para mim passar para o número 2, que Davi olha para os homens e disse assim, Davi olha para ele, quem é esse circunciso para afrontar? Quem é esse cara?
Quem é esse cara para afrontar o exército do Deus vivo? Olha, querido, eram mais de 40 mil soldados de Israel sendo afrontados por causa de um gigante. Escute uma coisa: qual é o tamanho do inimigo e do gigante que te afronta hoje? Qual é o tamanho dele? Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Se eu quero romper os limites, as barreiras e adversidades com a minha história, eu vou precisar focar nas suas promessas. A Bíblia diz que ele olhou e disse assim: ei, o que vai acontecer com aquele que derrotar esse cara aí? Os soldados olharam para Davi e disseram assim: ó, primeiro tem 3 bênçãos, tem três recompensas. Primeiro que o rei vai isentar para toda a vida os impostos da família desse cara. Segundo, o rei vai enriquecer o camarada que matar esse gigante. E terceiro, ele vai dar a mão da filha dele, linda, para casar-se com ele. Ou seja, a partir daquele momento, o homem ia passar a ser da realeza. Eu quero profetizar na sua vida, querido, que nas tuas veias o teu sangue tem uma marca, e a marca de realeza. O Senhor nos escolheu, e por que eu digo isso, que nós temos a marca da realeza? Porque nós somos filhos de Deus. No livro de Romanos nos ensina que por causa dos judeus, nós, que éramos gentios, fomos enxertados na videira, ou seja, para fazer parte da promessa. E é nesse momento aqui que eu quero dizer para você: Deus, ele está fazendo com que você comece a compreender muitas coisas na sua vida por causa dessa pandemia. Querendo ou não, querido, essa situação da paralisação do mundo, não é um país, é o mundo. O mundo parou. Ou seja, o mundo é como se o mundo estivesse descansando. Aí você diz: pastor, o senhor é louco. Muita gente morreu, milhares de pessoas morreram. Sim, isso é fato, todo mundo vai morrer. Mas eu quero dizer para você, querido, que aquele que vive, ele precisa ter o entendimento de que enquanto há vida, há esperança. Enquanto há força, tem capacidade de conquistar. Enquanto tem inteligência, ou seja, uma inteligência não somente humana, mas a inteligência divina, nós temos a capacidade de alcançar as promessas, que está lá em livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3. As bênçãos das regiões celestiais foram feitas para nós. Agora eu não quero dizer para você que não é só lá, não. Deus não quer nos abençoar somente no mundo espiritual. É aqui no mundo físico. É aqui na terra. Quem sabe você já pensou até de desistir do seu negócio por causa dessa pandemia. Quem sabe você já botou a mão na cabeça e disse: eu vou dispensar e vou demitir todas as pessoas, vou fechar as portas. Quem sabe você disse: eu não posso mais continuar minha faculdade. Eu não posso mais continuar com meu curso. Eu não vou mais continuar por causa disso, por causa daquilo. Eu não vou comprar minha casa nova porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não vou comprar isso porque talvez pode acontecer alguma coisa ruim. Escute uma coisa: assim como a tua alma pensa, diz as Escrituras, assim você será. Se a tua alma pensa em desgraça, vai acontecer desgraça. Por quê? Porque você está atraindo coisas negativas. A Bíblia nos ensina, queridos, no livro de João, no capítulo 10, no versículo 10 diz assim: o diabo ou o inimigo só veio para roubar, matar e destruir. E eu gosto quando ele termina a palavra destruir, tem um ponto e vírgula. O ponto e vírgula, para quem conhece a língua portuguesa, o português, a matéria de português, sabe que o ponto e vírgula é uma afirmação, está afirmando algo. Mas aí a continuidade do versículo 10 diz assim: mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Escute uma coisa, queridos, eu quero declarar sobre a tua vida porque eu estou pedindo de Deus isso. Esse é o ano do extraordinário de Deus na sua história. Esse é o ano do extraordinário de Deus na nossa vida. Por isso que esse nome desse programa é Momento Profético. Profetize na sua vida, na sua casa. Não deixe que a oportunidade escape da sua mão. Um homem vencedor, uma mulher vencedora, jamais deixa a oportunidade passar. Número 2, acredite no seu próprio potencial. Você quer romper com sua história os limites, as diversidades da vida? Acredite no seu potencial. Acredite e desvie-se daqueles que não acreditam em você. Olha quantas pessoas, queridos, já se levantaram e vão se levantar. Isso aí é fato, isso sempre vai existir. Os invejosos, sempre vai existir os caluniadores, sempre vai existir pessoas que vão tentar matar nossos sonhos, sempre vai existir pessoas que vão tentar destruir o nosso projeto.
E é por isso que eu e você temos que ler a Bíblia. É por isso que eu e você temos que viver o que as Escrituras nos ensinam. Provérbios, eu tenho sempre falado isso e vou sempre falar porque a Bíblia é sagrada. Provérbios capítulo 16, versículo 3 nos ensina: apresente a Deus os teus planos para que Ele abençoe e para que todos deem certo. Sabe o que significa isso? Quando eu coloco na mão do meu Deus, nada pode tocar. A Bíblia diz em Salmo 91, nenhum mal te sucederá e nenhuma praga vai chegar na tua tenda. Então comece a partir de hoje a analisar quem são as pessoas que você está se relacionando, quem são as pessoas que estão ao teu redor. Não é qualquer pessoa que eu devo contar meus sonhos, meus projetos, minha vida. Ou seja, a principal pessoa que eu preciso contar a minha vida, a minha história, é para o meu Deus. E em segundo lugar, para quem é casado, para o seu cônjuge, e para quem é solteiro, para os seus pais. E pastor, se não tiver pai, os pais tiverem partido para a eternidade, então ore a Deus e peça a direção do Senhor. Se você não quer ficar só com Ele, peça a direção de Deus para você abrir o seu coração para aquela pessoa que de fato deseja o teu sucesso. O que tem de matadores de sonho, o que tem de matadores de projetos, destruidores de projetos no mundo, não é brincadeira. Mas assim, o Senhor é tão lindo que sempre vai levantar você que me assiste. Deus vai levantar você, através da sua história, você vai ajudar muitas outras pessoas. Então você que está passando uma crise na sua vida, na área financeira, na área familiar, na área conjugal, na área espiritual, na área profissional, em qualquer área, da saúde, eu quero dizer, o Senhor vai honrar você. E eu quero encerrar para mim concluir esse programa, porque daqui a pouco vai acontecer um outro. Número 3, você quer romper as barreiras e adversidades através da sua história? Veja os obstáculos como uma oportunidade para a tua vitória. E eu quero fechar aqui dizendo que Davi teve a oportunidade. Davi, ele conseguiu, queridos, ele conseguiu o favor de Deus. Todo homem e uma mulher que acredita na promessa de Deus, ele jamais, e ela jamais, vai permitir com que nenhuma situação negativa venha a ser maior do que as promessas de Deus. Eu glorifico a Deus e eu quero declarar sobre a tua vida. Eu venho falando essa frase desde 2018. Desde 2018 eu tenho declarado essa palavra. Vai dar o que falar, o que Deus está fazendo na sua vida. Eu tenho contemplado muitas coisas eu não estou autorizado para falar, mas muitas coisas Deus tem feito na minha vida, Deus tem feito na minha casa, Deus está fazendo na nossa história, e eu quero declarar que Deus vai fazer muito mais na sua vida, na sua casa e na sua família. Ele disse, para concluir, Davi, o que vai acontecer com quem derrotar esse inimigo? E eu fecho a Bíblia e eu vou fazer uma oração profética com você, fechando a Bíblia dizendo: aproveite as oportunidades que vão surgir na sua vida agora, nesse mês ainda, entre o mês de junho, chamando a existência aquilo que Deus já falou para você. Há muitos anos atrás, no início da minha caminhada, já estou completando 23 anos como cristão na presença de Deus, e no início da minha caminhada eu ouvi um certo diácono, o irmão José. Há muitos anos eu não vejo, mas o irmão José, ele olhou para mim, amigo do meu pai, um amigo muito próximo, olhou para mim e disse assim: Cristóvão, você quer ser um grande homem de Deus nessa terra? E eu disse para ele: sim, irmão José, eu quero. Ele olhou para mim e disse assim: guarde 3 coisas na sua vida. Primeiro, seja um homem temente a Deus. Seja um homem temente a Deus. Tema o Senhor, ou seja, temor significa respeito. Temor significa reconhecer a autoridade divina que está sobre nós. E ele disse, número 2, seja obediente àquilo que Deus pede para você fazer. Vai ter momentos na nossa vida que nós vamos pensar que aquilo não é para ser feito, mas quando Deus nos dá uma ordem, nós não podemos deixar passar. A Bíblia diz no livro de Salmos: quem és tu, barro, para contender com teu oleiro? Ou seja, o barro, ele está abaixo do oleiro, o oleiro está aqui em cima e o barro está aqui embaixo. Mas o Senhor, quando olha para o barro, ele não olha com um olhar dizendo:
esse não serve, esse não tem capacidade, esse não tem condições. Ele não olha dessa forma, ele olha para o barro, pode ser simples como for, mas o Senhor olha para mim e para você dizendo assim: esse é meu filho amado, essa é minha filha amada, esse eu sei, e eu escolhi ele, escolhi ela para escrever uma grande história.